acelerados, bem-vindos a Pinhais, aqui do ladinho de Curitiba, e é um dos lugares mais especiais para quem gosta de automobilismo. A gente está na sede da Action Power, uma das equipes mais vencedoras da história do automobilismo, com vários títulos na Stock Car e em outras categorias. E hoje o assunto aqui é Sprint Race, afinal é aqui na Action Power que nascem os carros que a gente acelera, e hoje a gente vai conhecer mais da intimidade deles. Bom, galera, vamos começar com o beabá da Sprint Race. Muita gente acha que esse aqui é um carro de rua convencional. Não tem nada a ver, então, para começar do zero, a gente trouxe aqui o Thiago Marques, criador da Sprint Race. Vocês já viram aí em muitos vídeos, e também organizador. Thiago, não tem nada a ver com carro de rua. Isso aqui é um bólido feito para correr. Nada. Você não compra nada numa concessionária para fazer um carro de corrida, né? Que vocês conseguem ver um carro, talvez aí 30% da construção dele, né? Já tem o motor, já tem o câmbio, alguma coisa de suspensão já feita, mas ainda falta muita coisa, né? O carro de corrida é feito do zero, parafuso a parafuso, e são 12.500 componentes. 12.500? Até completar ele e a gente pôr ele na pista. Então é um processo bem inicial ainda, para ser bem realista com vocês. A diferença básica, galera, é que o carro de rua que vocês andam, ele é feito sobre monobloco, né? Ele tem o assoalho e aí as partes vão sendo soldadas ali. Um carro de corrida como esse e como o da Stock Car também, a diferença maior é que ele tem o chassi tubular, exatamente feito com tubos aqui. Esse é um projeto brasileiro desenvolvido aqui na Action, usa o chassi tubular. O motor é um motor que a gente diz central, mas na verdade ele é central traseiro, porque ele fica atrás do piloto, um V6 de 270 cavalos e o câmbio sequencial de corrida. Exatamente. Traz um motor de um carro original, mas prepara ele para fazer parte de um carro de corrida. Então ele também tem as especificações dele interna, que transformam ele num carro de corrida. O câmbio, a gente conseguiu um câmbio importado que vem da França, é um câmbio de 6 marchas com Power Shift. Para quem não sabe, o Power Shift é um dispositivo que corta a aceleração do carro, então você não precisa nem pisar na embreagem para trocar de marcha. Você vem na alavanca, ele já passa a marcha sem você precisar acionar a embreagem, sem você nem precisar desacelerar. Então essa parte mecânica o que mais se destaca para te explicar realmente, Gerson, é essa função aí, né? E como você falou, é um carro do motor do piloto para trás, motor central traseiro, acho que você colocou bem. Se você for ser bem chatinho tecnicamente, ele é um motor central, porque o traseiro é o dos Porsche, que é pendurado. Que é lá atrás. Mas pra gente, tudo que vai atrás do piloto vira traseiro, então fica central traseiro. A posição do motor, até perto do piloto, inclusive o piloto também senta no meio, não como um carro original de rua, onde o motorista senta no lado. Aqui o piloto também senta no meio. Então, tanto o motor quanto o piloto, eles estão centralizados no carro de uma forma que o peso do carro, a distribuição de peso nas 4 rodas são idênticas e faz com que o carro seja mais equilibrado em freada, tracione melhor, e tem até o próprio centro de gravidade também é voltado a isso, colocado no chão, praticamente um fórmula que faz com que o carro seja um carro rápido de corrida. Isso aqui, para quem gosta de mecânica e de corrida, é um oásis, né? Porque a gente tem uma suspensão aqui de duplo triângulo, né? Que você diz. Aqui esse carro tá sem o semi-eixo ainda, que ele tá sendo montado. Mas para vocês entenderem de onde vem a tração, aqui o motor é ligado no câmbio, você tem o semi-eixo que joga a tração para as rodas traseiras. Não tem controle de tração, não tem ABS, não tem nada disso, porque o cabra tem que aprender na prática a dosar o pé na chuva e acelerar com calma, né? Essa é a ideia mesmo, né? Esse é o propósito da Sprint e o porquê ela foi feita, né? Um verdadeiro carro de corrida ao seu alcance, né? Então, esse é o nosso maior propósito em relação a desempenho e até dirigibilidade do carro. E uma coisa muito diferente de carro de rua também, que a gente tem aqui, olha onde é que ficam os amortecedores e molas traseiros, eles estão montados junto com o câmbio. Num carro de rua convencional, você tem as rodas aqui, amortecedores e molas aqui, é uma engenharia totalmente diferente, né? Esse aqui é um chassizão tubular, então o carro é projetado, como o carro de rua é projetado para, quando ele tem um acidente, ele desmancha na frente, desmancha atrás, mas aqui continua intacto, é a mesma coisa no sprintão. Daqui para frente e dali para trás,
pode acontecer tudo, mas aqui onde fica o piloto não pode deformar nada e você tem que estar seguro. Prova disso é a porrada que a gente teve na primeira etapa do ano lá em Curitiba, que foi feio de ver, assustou todo mundo na hora, mas o piloto saiu bem ali, o Sérgio Bueno, né, que estava ali disputando com o Cássio e, enfim, não teve danos maiores, que prova que o carro é bem seguro. Vamos mostrar essa aqui, é uma curiosidade que a galera tem, a barra estabilizadora dianteira aqui, dá pra gente ver na prática como ela funciona. O que isso aqui faz? Deixa a dianteira mais mole ou mais dura de acordo com o que você quer de acerto do carro. Você pode mudar em tempo real, de curva a curva. Se você quiser mudar 8 vezes numa volta, você pode. Como é que funciona aí, Tiagão? Agora, por exemplo, tá mais dura, tudo para trás, certo? Esse é um funcionamento da torção dessa barrinha aqui. Por incrível que pareça, a mobilidade do carro fica voltada em cima dessa barrinha. Se você deixa mais dura, você deixa ela numa posição que ela não torce, que ela não tem nenhuma flexibilidade. Agora eu vou botar ela mais mole, tudo pra frente. Você deixa ela num posicionamento onde ela consegue ter um pequeno trabalho, mas que reflete e muito pro piloto. Muito, muito. Então, isso usa-se muito, né? É um desenvolvimento que a gente fez desde o ano passado e os pilotos mais experientes da categoria têm conseguido se destacar bastante por determinadas curvas usar a barra mais dura, outras mais mole, e assim vai para conseguir ser mais rápido, né? Cada milésimo já vale muito. Né? Bora lá que tem muita coisa legal para ver ainda. Ó, agora eu tô mais interessado do que nunca aqui, hein, galera? 8.2 aqui na revisão, bonitinho. O que a gente tá fazendo aqui? Equalizando o peso? Isso. A balança serve pra gente equalizar o peso do carro, né? Pra poder manter o mais próximo as 4 rodas do peso ideal. Então, a divisão de peso do carro conta muito na pista, né? E aí, quando a gente tem o lastro, por exemplo, eu tava com 55 quilos na etapa de Londrina, não é só botar o lastro e deixar o carro pendendo, também tem essa distribuição. Tem essa distribuição. A gente tem que fazer a balança com o lastro no lugar, para não dar essa diferença, porque a hora que você colocar esses 55 quilos, ele vai mudar a distribuição de peso do carro, né? Então, isso não pode acontecer. Também vocês estão fazendo a parte de alinhamento, que é feito sempre após cada etapa? A parte do alinhamento é feito antes do carro embarcar, né? A gente faz o alinhamento em sede, porque aqui você consegue ter a balança e o piso de alinhamento e consegue fazer um negócio bem refinado. Um carro, um bom alinhamento, demora mais ou menos 4 a 5 horas para você fazer toda a distribuição de peso do carro, que é o que vocês comentaram agora, mais o alinhamento das 4 rodas, que entra cambagem, convergência, altura do carro, tudo isso é muito criterioso e a gente tem uma equipe específica que tá aí só para fazer esse tipo de trabalho aqui dentro. Ó, aproveitando que a gente tem um pneu para pista seca aqui, um slick e um pneu conhecido como biscoito ali para pista molhada, mostrar para vocês as diferenças. A diferença mais clara é, um é careca, o outro tem ranhura, certo? Aí você vai me perguntar, então o pneu para pista seca, careca, é bom, tem mais aderência, eu vou andar de pneu careca na rua? Não vai por N motivos. Por que o seu pneu de rua tem essas ranhuras? Porque você não vai fazer como numa corrida, se choveu você para trocar pneu, se secou você para, então você só tem um pneu que ele tem que servir para seco e para molhado. Então essas ranhuras aqui servem para absorver a água. E aí você fala, vou andar com um pneu careca no track day, que o meu carro vai aderir mais, segurar mais. Não vai, galera, porque aquele pneu ali, o slick de corrida, ele é projetado para ser um pneu careca, um pneu slick. Então ele é projetado para ter uma temperatura X e a partir dessa temperatura gerar uma aderência legal. Mesma coisa aqui, se você andar com esse pneu no seco, ele vai passar da temperatura e vai moer. Então a gente tem que administrar corrida a corrida, aí se você vai andar, de repente você está com pneu de chuva numa pista que está secando, a temperatura sobe, você acaba com o seu pneu, então tem que tomar cuidado. Bora lá. Bom, Tiagão, depois de uma etapa como Londrina, como todas da sprint, né? Alguns chegam sem um pedacinho do aerofólio, do spoiler, outros chegam ali um pouco tortinhos depois de batida. Como é que funciona o dia a dia de vocês aqui na oficina para deixar tudo em riba? A gente separa, descarrega os carros na primeira semana, como a logística é muito grande por causa do número de carros, a gente
separa em 4 semanas o trabalho. Primeira semana fica mais ou menos para descarregamento e entender o que cada carro vai precisar fazer durante essa manutenção dentro desse mês até a próxima corrida. Então, coloca desse lado os carros que tem pouca avaria em termos de batida. Já nesse outro lado aqui, a gente já deixa os carros que tem mais manutenção para fazer, né? Então, já na segunda semana, pega pesado em cima disso. Mecânica, revisão geral, manutenção de batida, pintura, o que precisar. Depois o carro sai numa revisão específica e vai lá para outro canto e faz uma revisão mais refinada. Basicamente a gente chega, joga o carro lá, algum carro que precisa trocar o motor, lá ficam 2, 3 funcionários integral pegando em cima daquela manutenção. Depois a parte final já é a balança, onde está o carro 82, que faz a balança em alinhamento. Isso já é na última semana, é um trabalho mais criterioso, mais específico também. Tem gente que só faz isso, saiu da balança, os carros voltam para cá, num padrão bem mais bonito do que estão agora, assim, faz os retoques de adesivo, de pintura. O meu, você disse que acabou de voltar do dinamômetro agora, a gente vai daqui a pouquinho acelerar lá no dinamômetro, porque eu sei que vocês gostam, porque ele já estava na época de fazer a revisão. Como é que funciona isso? A gente roda mais ou menos 4 corridas e abre o motor para fazer uma revisão interna nele, que troca algumas coisas, como anel, alguma coisinha, alguns detalhes internos do motor. Para falar de números, isso significa mais ou menos 1.000 quilômetros. Carro de corrida tem que cuidar, né? O final de semana inteiro você tem que pensar, você tem que... Cada escapadinha de pista num carro de corrida, ela vai ser cobrada nas voltas seguintes, não tem como, né? Não tem como voltar para a oficina para arrumar tudo e depois voltar para a pista. Você faz um estudo específico de cada carro antes de mandar ele para cá. Aqui a gente posicionou o carro do Gerson, já que é para vocês entenderem aquela lógica que anteriormente o Erivelto explicou para vocês, que é a parte do alinhamento, que já é uma fase final realmente, né? Complexo, não é fácil não, galera. Eu confesso que eu sabia que vocês tinham bastante trabalho entre uma corrida e outra, que muita coisa era feita, mas eu não tinha ideia que tinha toda essa complexidade, não. É muito trabalho, né? E hoje a gente conta com 35, 40 funcionários fixos, mais os prestadores de serviços. Isso é legal para você que gosta de brincar, modificar o seu carro de rua, entender que cada coisa tem que ser feita de uma vez. Então, nunca vá no track day brincar e mude a roda, o câmbio e mais alguma coisa no motor. Faz uma coisinha de cada vez para você entender o que está acontecendo e como o carro está reagindo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa e muito estudo. Um carro de rua, ele é feito, o câmbio é dimensionado com o torque, com a potência, para aceitar aquele X potência daquele motor. Se você mexer no motor, você vai estar comprometendo o câmbio, você vai estar comprometendo esse eixo, homocinética, e todo o powertrain que a gente fala que são as peças de impulsão do carro. Então, é muito delicado mexer em carro de rua. Geralmente, você compromete a durabilidade dele, né? Aliás, falando em câmbio, tem um aberto ali pra gente ver. Mais um pouco de porn, de mecânica aí pra quem gosta. Aqui, ó, pra vocês que gostam, tudo desmontado. Mas conta pra gente aqui como é que funciona a revisão de câmbio de uma etapa pra outra. Deixa eu me meter antes de você explicar tecnicamente, explicar que o câmbio, a gente sempre fala que quem conhece de automobilismo é sempre, talvez, o calcanhar de Aquiles do carro de corrida, né? É a base do carro de corrida, porque motor você pode chegar à potência que se quiser muito fácil. Hoje em dia a gente tem carro de rua andando na rua, vendendo de fábrica com 400, 500 cavalos, né? Então, mas a relação que você tem que ter de um carro de corrida, da potência que ele tem, com a tração que ele gera, tudo tem que passar pelo diferencial, pelo câmbio. E aí que é muito criterioso. E aí o Erivelto, que presta esse serviço pra gente, vai explicar mais ou menos o que é uma engrenagem, o que é um câmbio, né? Conta aí, o que tem que cuidar mais? Na redução, pra cima é pé embaixo e vai que vai. Mas na redução, cada porrada daquela vai sentir aqui. Vai sentir aí. Tanto pra cima quanto pra baixo, ele sente. Porém, pra cima, como a gente tem o Power Shift, que ajuda muito na troca de marcha, né? Como o Thiago já explicou, não precisa usar embreagem. É um corte bem, um milissegundo ali, você nem sente o carro desacelerar. Aquele estouro legal do sprint lá. Então ele ajuda muito na troca pra cima. Agora pra baixo, a gente tem que usar embreagem, né?
E aí cada piloto age de uma forma. Depende muito do piloto para manter o câmbio em dia, né? Muito, muito show de bola. É muito específico, um câmbio é muito caro. Um câmbio como esse chega a 70, 80 mil reais colocado no Brasil. Então, é uma sala específica e são duas pessoas. Peraí, 70, 80? Cuida bem. Que essa pecinha aqui é mais ou menos 2.500 dólares. Então, só duas pessoas específicas que mexem nele. Existe um critério enorme de quilometragem de cada câmbio, porque às vezes você acaba quebrando uma engrenagem, uma segunda marcha e faz com que você moa o câmbio inteiro, né? Então, às vezes um parafusinho que tem aqui dentro do câmbio você quebra e acaba perdendo o câmbio inteiro. Então, tem que ser muito criterioso. Aliás, eu acho que vocês vão me confirmar isso, mas a estatística de quebra desse ano da Sprint está bem menor do que do ano passado e dos outros anos. Eu, tirando essa etapa de Londrina, que teve a questão do farol, que não foi não foi da parte mecânica do carro ali, e eu até descobri onde foi na zebra da 1 lá, que eu fui passar o Elger disputando, ele pulou ali e acho que não aguentou a conexão. Tirando isso, eu não tive nenhum problema esse ano. Vocês fizeram alguma coisa? Como é que... A gente cuida muito com estatística de quebra, né? Afinal de contas, o produto que a gente oferece na Sprint é equalização e um carro durável. E de alguns anos para cá, a gente vem num índice muito bom nesse quesito. Nossa comparação direta são com carros de corrida. Stock Car, Brasileiro de Marcas, Brasileiro de Turismo, Stock Light, Fórmula 3... E realmente, já nos anos anteriores já foi mais baixa e esse ano o nosso índice está de 3% de quebra. Então, não existe isso em termos de automobilismo no mundo, né? Se você pegar a Fórmula 1, ela trabalha com um índice de 13% a 15% no ano. Então, a gente começou o ano realmente muito bem, depois de também tantos estudos que a gente vem fazendo, com um índice praticamente nulo de 3% de quebra. E você acabou de contar uma coisa interessante, que a gente tinha computado no índice que teu carro tinha quebrado, porque queimou. Parou, infelizmente acabou com a tua corrida com esse ponto. Mas a gente não tinha essa informação de que você tinha ido para fora da pista. Não foi uma zebra ali, mas foi exatamente nesse momento. Foi uma situação atípica do carro. Deu uma porrada que... Mas é legal saber, nem todos os pilotos abrem isso pra gente e em cima de cada quebra existe uma reunião, uma conversa para descobrir por que aquilo aconteceu. Se todos os pilotos falassem, como você está falando, nos ajudaria muito, né? Eu falo pra cacete. Roubo, brigo, tem que estar em cima. Mas tem que ser assim. Slickão zero, a gente gosta. Aqui, ó, nossos parceiros, Permabond, fornecedor oficial da Sprint, todo o armazém deles aqui muito bem cuidado. Bom, aqui dá pra ver que o carro já tá sem câmbio. O que eles estão fazendo aqui, Thiagão? Essa parte aqui é uma parte de usinagem, uma parte mais suja da equipe, justamente por mexer com solda, por muito material pesado, né? E alguns carros que vêm de batida, ou até por algum desempenho duvidoso na corrida anterior, nos chama a atenção, a gente manda para o gabarito para rever se os pontos de fixação dos triângulos de suspensão estão bem de acordo com o que é para ser, né? Então, aqui você consegue ver exatamente ele parafusando o gabarito exatamente no ponto de fixação. Ah, tá. Ele tá parafusando e tem que bater tudo. Se bateu esse dispositivo nas 4 rodas, é que o carro tá perfeito, tá impecável. Então, nesse lado aqui, a gente já tem um exemplo que dá para ver que tudo tá se encaixando sem nenhuma dificuldade para apertar parafuso, nada, ele tá redondinho. Caixa de direção, semi-eixo, pino do rocker, embreagem, tudo isso aqui. Cada volta que dá, computa a quilometragem e vocês vão trocando de acordo com o critério de vocês. A necessidade de cada um, tempo de uso de cada um. Então, todo esse controle a gente tem, que é o que gera os nossos estudos de durabilidade. Bom, agora a etapa final de preparação dos carros para a próxima etapa. A gente está aqui com o Ricardo da RCR Preparações.
Ricardo, vamos passar o carro do Cássio no Dino aqui, no Dina, né? No dinamômetro. O que você faz antes? Você dá umas passadinhas para aquecer? Eu acelero esse carro umas 3 vezes no dinamômetro para ele aquecer o óleo de câmbio, óleo de motor e a sala pegar uma temperatura, porque ela dá uma aquecida. Até isso faz diferença. Até isso faz diferença. Ao momento que atingiu essa temperatura da sala, que mostra no computador, e que o óleo aqueceu do câmbio, que o motor está na faixa de 70 graus, a gente começa a aferição dos carros. Normalmente eu faço essa aferição em quinta, a 2.000 giros, pé embaixo, até o corte do motor, para pegar desde torque, potência, e ver como é que está o giro do motor em si junto com geometria, com o carro, porque cada carro é um carro. Não é só potência máxima. Não é só potência máxima. Cada carro pode ter alguma diferença, as pontas de eixo, o câmbio um pouco mais justo, e eu faço a aferição do conjunto inteiro. Para equalizar isso. Para equalizar todos com perfeição, sem diferença alguma de potência. Então agora, vamos lá. Cássio Cortes, com licença, porque agora eu vou acelerar o seu motor novo e vamos ver se tá tudo certo aqui. Vamos lá, doutor. Vamos ver se eu ainda sei. Estranho entrar no carro sem capacete, sem macacão. Cadê o volante? Não precisa. Tá, não vou conseguir acelerar sem volante. Pode pôr se quiser. Vamos colocar psicologicamente ajuda, ó. Pronto. Fone de ouvido? Fone, porque o barulho... Fone que o barulho é alto. É alto. Normal. Procedimento de ligar o carro normal. Ligou. Primeira. Faz ele girar. Liga a ventoinha lá. Isso. Vai até a sexta. Avise na embreagem para trocar marcha que é melhor. Vai fazer a parada. Deixa cair, coloca o pé. Até, pode deixar cair, olha lá, agora aqui, ó. Tá. Dá o start, pode apertar, dá um clique aqui, ficou mais um. Aí, aponta o pé. Tiagão, desde que eu andei no meu primeiro kart indoor e viciei lá em 1996, a coisa mais difícil que existia não era pilotar, era achar um kart igual ao outro e achar o piloto que descesse do kart e não reclamasse do próprio kart. E desde então isso continuou em tudo que eu acelerei até hoje. Cara, mas sensacional ver de perto o trabalho que dá para equalizar os carros, não é brincadeira, por isso que a gente consegue chegar nas corridas tão disputadas como a gente tem na sprint, né? Você viveu mais ou menos aí com essa matéria que a gente está fazendo, exatamente o trabalho que a gente faz para poder entregar um produto para o piloto de igualdade, né? Então, o carro no dinamômetro de rolo é exatamente a potência que a gente vai ver ele na pista. Por aqui já vai ter passado por câmbio, por semi-eixo, por diferencial, por tudo aquilo que o Ricardo falou que poderia roubar alguma potência, alguma velocidade do carro. A gente anula essa diferença aqui e entrega aquilo lá. Por isso é o segredo. Ele fala, pô, mas a sprint, toda corrida ganha um diferente. Exatamente. Não é fácil não, molecada. Né? E ainda você coloca as brincadeiras do peso, né, do lastro de uma corrida para outra para equilibrar o campeonato. Tem que cuidar pneu também, que algumas etapas você repete o mesmo pneu. Então é legal, galera, para aprender de automobilismo isso aqui. Para quem gosta, eu tive um dia sensacional aqui. Espero que vocês tenham curtido também. Deixa o like aí e deixe nos comentários as dúvidas que ainda assim vão surgir, né? Muita gente tem dúvida, então deixa aí que a gente vai responder. É um universo infinito, né? Nossa, um carro muito. de corrida tem muita coisa pra gente falar. A gente podia ficar um mês aqui decifrando cada parte dele, mas acho que deu pra resumir bastante e espero que vocês tenham gostado. Vamos com a gente para a próxima etapa, Tiagão. Valeu demais, parabéns pelo trabalho de toda a turma aí da Sprint Race que proporciona esse show pra gente. Valeu, galera.